Alexandre de Moraes está por um fio. Os Estados Unidos está investindo forte contra a sua ditadura de toga aqui no país. Agora, não somente ter o nome incluso na Interpol, como alguns analistas já preveem, também poderá ter o confisco do seu salário como ministro. É isso mesmo que você está escutando. Exatamente isso que você está escutando. Alexandre de Moraes pode ter seu nome incluso na lista vermelha da Interpol e também seu salário confiscado como ministro. Isso que eu vou trazer para vocês, para que vocês fiquem aqui totalmente antenados no que está acontecendo e o que a mídia, velha mídia, não queira passar, não queira trazer, porque é algo que realmente vai destruir e vai ser uma bomba em cima deste ministro que tentou censurar e censurou norte-americanos, empresas norte-americanas, e a aposta dele foi tão alta que o troco chegou. O troco chegou. Eu vou trazer para vocês agora, pessoal. Então acompanhem comigo o que está acontecendo. Olha bem isso aqui, olha. Alexandre de Moraes. Prontinho. Alexandre de Moraes. Sanções podem chegar até confisco do salário do ministro. Analistas ouvidos pela Infomoney avaliam que são reais as chances de se concretizar uma ofensiva do governo Donald Trump contra o ministro do STF. Gente, vocês têm noção do que é isso? Os analistas estão prevendo de fato que isso vai acontecer? Sanções dos Estados Unidos contra o Supremo Tribunal Federal ao brasileiro e ministro Alexandre de Moraes poderiam resultar até mesmo em um confisco do salário do magistrado em contas bancárias. Analistas ouvidos pelo Infomoney avaliam como reais as chances de o governo Donald Trump cumprir ameaças que vem fazendo ao judiciário e ao Moraes. O professor da Unesp, pesquisador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Estudos sobre Estados Unidos, Marcos Cordeiro Pires, afirma que os Estados Unidos podem aplicar medidas para impedir movimentações financeiras de Moraes e de familiares do ministro dos Estados e do ministro nos Estados Unidos. Acontece que bancos brasileiros com ações negociadas na Bolsa Americana também teriam que aderir às restrições por se submeterem à legislação norte-americana. Em tese, o banco poderia confiscar até o salário pago a Moraes em algum destes bancos, explica o professor. Para Pires, é muito provável que a imposição de sanções não apenas contra o ministro Alexandre de Moraes, mas também contra outras autoridades que, na perspectiva da extrema-direita nos Estados Unidos, estariam ameaçando a liberdade de expressão. O que motiva as ameaças dos Estados Unidos contra Moraes? Recentes ameaças de integrantes do governo americano miram diretamente no ministro Alexandre de Moraes. Um dos motivos seria o julgamento em andamento que responsabiliza as redes sociais pelo que é publicado nelas. A extrema-direita brasileira tenta surfar na onda. Essa matéria, vamos entender que era da Infomoney, tá bom? E o deputado federal Eduardo Bolsonaro diz que articula sanções contra Moraes nos Estados Unidos, principalmente após a abertura do processo contra o parlamentar no STF. Nesta quarta-feira, Moraes também determinou a prisão preventiva e a apreensão do passaporte da deputada Carla Zambelli, aliada ao bolsonarismo, e fugiu do Brasil após condenação do STF.
Por que que o Moraes incomoda tanto o governo norte-americano? O professor Marcos Cordeiro Pires, da Unesp, diz que a direita americana busca calar vozes que tentam regulamentar as grandes empresas de mídia social. As Big Techs, grande parte das narrativas utilizadas, na maior parte conspiratórias e falaciosas, depende da liberdade de expressão dessas plataformas, afirma Pires. Esquerdinha. O professor das Relações Internacionais, Fundação Getúlio Vargas, Eduardo Mello, acredita que existe uma possibilidade real de sanção ao ministro Alexandre de Moraes. Não é muito custoso para Washington comprar uma briga com o STF brasileiro. O Brasil tem pouco poder de barganha externa e seria difícil para o governo brasileiro retalhar a Washington de maneira significativa, acrescenta, né? Então, olha só, pessoal, nós sabemos aqui, com isso, que Alexandre de Moraes tem sim a possibilidade de ter seus salários confiscados. Analistas já estão prevendo isso. Agora, o que eu vou trazer para vocês agora, tá, é muito maior do que isso. E é pior. É pior. Quem gosta de ver aí o mal feito, de ver a coisa pegar fogo, é agora que vocês vão ver. É agora que vocês vão ver. Eu vou trazer um vídeo aqui agora para vocês, que é do advogado Jeffrey Schickini, explicando, tá? Explicando o porquê que o Alexandre de Moraes terá seu nome incluso na Interpol e como que os Estados Unidos vem articulando estrategicamente para que isso aconteça. É impressionante. Mas eu preparei uma matéria para que os senhores não fiquem perdidos e tenham, na hora do vídeo, tenham entendimento do que ele está falando. Eu preferi fazer uma espécie de um preâmbulo. E aí eu tive que redigir aqui, por conta própria, a matéria. Dentro do que Jeffrey Schickini fala. Mas para que os senhores tenham de fato, na hora de assistir o vídeo, me liguei, tô ligado. Não fica aquela coisa vaga, né? De não entendi. Eu me preocupei com isso, tá? Em respeito aos meus seguidores, em respeito a você que está nos assistindo, mesmo que não seja. Mas se não for, já aproveita logo, se inscreve, é 0800, você não precisa pagar nada, viu? Então aproveita e se inscreve aí já para você receber nossas comunicações das nossas notícias. Então, pessoal, aí eu vou entrar aqui com vocês. Eu vou entrar aqui e vou trazer aqui o preâmbulo. E aí vocês vão entender o que está pegando. Como é que o Alexandre de Moraes pode ter o seu nome incluso na Interpol? Aí vocês me perguntam, é possível? Totalmente. Totalmente, senão não ia trazer isso aqui para vocês. Embate transnacional. A estratégia de Trump contra Moraes e o fantasma que assusta, o fantasma da Interpol que assusta Moraes. Ó, Brasília, vamos lá. Um movimento legal, ousado, orquestrado pela equipe jurídica de Donald Trump, está desafiando a autoridade do ministro do Supremo Tribunal Federal, do STF, Alexandre de Moraes, em solo norte-americano, levando questões complexas como sobre soberania, imunidade diplomática e alcance transnacional de decisões judiciais. A estratégia não apenas busca blindar empresas e indivíduos dos Estados Unidos das determinações de Moraes, mas acena com a possibilidade, até então remota, de um envolvimento da Interpol. A essência da argumentação da defesa de Trump é clara. O magistrado brasileiro, por mais alta que seja sua patente em seu país de origem, não possuiria prerrogativa
para emitir ordens que compelem ações ou restringam a liberdade de empresas a cidadãos residentes em território estadunidense. Trata-se de um choque de soberanias, onde a legislação interna de um país encontra o limite geográfico e legal de outro. A tática de Trump, que já moveu a ação através da Trump Media nos Estados Unidos contra Moraes, envolve a busca por uma liminar judicial nos Estados Unidos. O objetivo é expressamente proibir companhias americanas de acatarem determinações do ministro Moraes, particularmente aquelas que visam bloqueio de perfis ou contas de indivíduos radicados nos Estados Unidos. Mais do que isso, a equipe de defesa de Trump almeja que Alexandre de Moraes perca seu status de imunidade diplomática em solo americano. Olha bem isso aqui, gente. Olha bem isso aqui. Olha só. Mais do que isso, a equipe de defesa de Trump almeja que Alexandre de Moraes perca seu estado de imunidade diplomática em solo americano. Caso essa manobra se concretize, o ministro seria tratado como um cidadão comum perante a lei dos Estados Unidos. A gravidade dessa situação reside na possibilidade de que, caso Moraes venha a emitir uma ordem que entre em contradição direta com a decisão judicial americana, ele poderia ser responsabilizado legalmente sob a jurisdição dos Estados Unidos por desacato a uma ordem judicial, crime que, no sistema legal americano, poderá acarretar em sérias consequências. É nesse ponto que a narrativa se complica e ganha contornos de um trailer jurídico diplomático. A potencial perda de imunidade e a subsequente acusação por desacato a uma ordem judicial nos Estados Unidos poderiam abrir precedentes para a emissão de um mandato de prisão contra Alexandre de Moraes no território americano. Então eles podem abrir agora, vão poder abrir, se isso tudo for certinho, como eles estão realmente plantando, vai haver um mandado de prisão contra Alexandre de Moraes. E aí, se houver esse mandado de prisão, né, olha bem isso aqui. Embora o Brasil não extradite seus cidadãos, tá bom? A existência de um mandato de prisão internacional poderia ter um impacto significativo, conforme que vem sendo ventilado, tá, pela própria defesa de Trump. Isso poderia culminar na inclusão do nome de Moraes na lista vermelha da Interpol. Sabe o que é isso? Ele não pode sair do Brasil. Se ele sair, é cana. E não é cana aqui não. Se ele sair, é cana lá fora. Vão levar ele embora. Então ele vai ter que ir para Irã, Venezuela, Coreia do Norte, China. Aí sim. Fora isso, a lista vermelha da Interpol não é mandado de prisão internacional em si, mas um alerta global para que as forças policiais de todos os países membros localizem e detenham provisoriamente a ação legal semelhante. Mesma coisa que está acontecendo com a Zambelli, tá? Ele vai passar. Ele vai provar do próprio veneno. Se Moraes fosse incluído nessa lista, na prática ele estaria impedido de deixar o Brasil sob o risco de ser detido ao pisar em qualquer país membro da organização. Embora a situação seja inédita para o ministro do Supremo Tribunal Federal brasileiro, o próprio Alexandre de Moraes já utilizou a Interpol em processos relacionados a investigações no Brasil, como no caso solicitado a inclusão de Carla Zambelli na lista vermelha. Isso demonstra que a cooperação internacional e as ferramentas como o Interpol são parte de um arcabouço jurídico global. Então, ao mesmo tempo que terá lá Carla Zambelli na Interpol, vai ter também Alexandre de Moraes. Olha como são as coisas, como o mundo não dá voltas, ele capota. Ele capota. E o desdobramento desse embate legal dos Estados Unidos será observado com lupa por juristas, diplomatas, analistas políticos em todo o mundo. Ele não apenas testará os limites da jurisdição
nacional de um mundo cada vez mais conectado, mas também poderá redefinir as nuances da imunidade diplomática e do alcance das ordens judiciais em um cenário transnacional. As próximas decisões dos tribunais americanos ditarão os rumos desse complexo e até então sem precedentes confronto legal. Matéria Victor Mota sem censura, especial para que vocês pudessem entender basicamente o que vai acontecer agora, que eu vou trazer para vocês nesse momento agora, que é o vídeo, tá? E esse vídeo é importante que vocês tenham ciência e conhecimento dele. Esse vídeo aqui, os créditos são da timeline, tá? Da timeline, os créditos. Deixa eu colocar aqui para vocês, já tá no ponto. Onde o Jeffrey Chechini, advogado, né? Professor, grande professor e grande advogado, vem, né, trazendo luz aos fatos. Luz aos fatos. Luz jurídica, né, entendimento a todos aqueles que são leigos aos fatos que vem ocorrendo no Brasil. Então, com vocês, Jeffrey Chechini no timeline. Vamos lá. Tá na tela. A cereja do bolo dessa decisão aí? Tem uma sacada dessa decisão que é a cereja do bolo. Isso é muito sério. Eu acho que agora o Trump acertou na pedida e olha o que o Trump quer. Ficou bem claro pra mim isso. Que o Alexandre de Moraes não possa se utilizar da imunidade dele por ser uma autoridade brasileira, imunidade diplomática. Por quê? Porque nos Estados Unidos descumprir ordem judicial é crime. Ou seja, se ele dobrar a aposta, vindo essa liminar desses pedidos, e ele dobrar a aposta, descumprindo essa ordem, insistindo nos bloqueios, é crime nos Estados Unidos, pode sair mandado de prisão, ele pode ir para Interpol, e ele pode entrar na lista vermelha e nunca mais sair do Brasil. Foi essa sacada do Trump? É essa sacada. Vem essa decisão liminar. Se ele insistir em peitar a lei americana, sai mandado de prisão para ele por descumprimento de ordem judicial e ele vai para Interpol na lista vermelha. Esse pedido quem fez foi o advogado do Donald Trump. Sim, sim. Que foi ele mexeu o tabuleiro. Sim. Nós advogados mexemos o tabuleiro. Óbvio que a finalidade dessa ação foi essa. Rapaziada, notícia maravilhosa que o Chechini nos traz, né, que o Alexandre de Moraes está cada vez se encalacrando mais. Eu vou explicar. Olha só. Soberania nacional. Os Estados Unidos têm suas leis. Então, o Brasil não pode interferir na legislação americana. O que o Brasil está fazendo via Itamaraty é invadir na soberania americana. O Alexandre de Moraes, o ministro da Suprema Corte brasileira, ele emite decisões que devem ser cumpridas nos Estados Unidos. Isso ele não pode fazer. Então tem uma pessoa que reside nos Estados Unidos, seja americana, seja brasileira, residente nos Estados Unidos, e ele dá ordem judicial, por exemplo, para a Meta. Bloqueie o perfil dessa pessoa que está publicando dos Estados Unidos. Se a pessoa está em território brasileiro, em território americano, essa decisão dele está alcançando o território americano. Isso não pode. Ele não pode dar uma decisão no Brasil para que uma empresa americana suspenda a rede social de uma pessoa que está em território americano. Isso ele não pode. A defesa do Donald Trump veio agora e disse o seguinte: Justiça, proíba, dê uma liminar para que essas empresas americanas não cumpram ordens do ministro brasileiro de derrubar perfis de pessoas que moram nos Estados Unidos, sejam americanas ou residentes nos Estados Unidos. Vindo essa liminar, a justiça americana vai falar: plataformas americanas, não cumpram mais decisões do juiz brasileiro de suspender redes sociais de pessoas residentes nos Estados Unidos. Ponto. Vai vir essa decisão liminar. E esse pedido da defesa do Trump é no sentido de que as decisões do Alexandre de Moraes não tenham mais o condão, não tenham mais a forma de decisão diplomática. Que ele perca esse status e que ele seja tratado como um cidadão qualquer. O que significa isso? Vindo essa decisão da justiça americana, certo? Se ele, Moraes, der uma nova decisão
contrariando essa decisão americana, ele estará descumprindo uma ordem judicial e aqui nos Estados Unidos, a defesa do Trump pode pedir para que ele seja punido pela lei americana, que aqui é crime você descumprir a ordem judicial. Então não é que ele vai ser punido no Brasil, ele pode ser punido pela legislação americana. Veja, eles prepararam todo o tapete para isso, a caminha está montada. Afasta a imunidade diplomática dele, consiga uma decisão judicial. Se ele descumprir essa decisão judicial, aqui nos Estados Unidos, ele pode responder por crime daqui, pode ser punido criminalmente aqui, e se ser um mandado de prisão aqui nos Estados Unidos, manda esse mandado de prisão, assim como ele faz para a Interpol, ele entra na lista vermelha, e qualquer país do mundo pode cumprir esse mandado de prisão. Entende inglês, mas não consegue falar? Então... Vocês viram aí, pessoal, que a coisa realmente está sendo preparada, de fato, para que Alexandre de Moraes não somente sofra aquelas sanções que nós já sabemos, tá? Que são as questões que estão relacionadas às finanças, né? As suas finanças, movimentação bancária, a sua entrada no país norte-americano e nos países aliados. Mas também a coisa agora vai mais longe. Agora a coisa chegou no nível que é de prendê-lo. Então, se eles conseguirem tirar, fazer toda essa caminha, como disse o Jeffrey Chikini, fazer essa cama, tirando sua imunidade, né, de uma pessoa que tem um cargo, uma patente alta no país, e se torne ali nos Estados Unidos uma pessoa comum que vai ser julgada e não vai poder responder pelos seus crimes cometidos, ele não vai poder responder. Ou vai? Não vai, tá em território brasileiro. Então, se ele for declarado preso, ele automaticamente será incluso na lista da Interpol. E aí ele não pode sair do país, do Brasil. Caso ele saia do país, ele, né, se ele estiver num dos países membros que estão em acordo e possuem a Interpol, tá? Acordo com a Interpol, ele será preso e vai ser mandado direto lá para os Álamos dos Estados Unidos. Aí o bicho pegou pro lado dele, viu? Pegou pro lado dele. Agora, não só isso, pessoal. Não só isso, bastando, tá? As sanções de Trump a Moraes pode provocar uma ruptura entre o Brasil e os Estados Unidos. Tá dizendo aqui a New York, né? New York Times. New York Times está dizendo isso aqui, ó. E eu vou trazer para vocês essa matéria agora. Vejam bem isso aqui, ó. Olha só que ponto que eles conseguiram arrumar para o nosso país aqui, que não foi pouca coisa não, tá? Se eles queriam arrumar uma confusão, eles arrumaram a confusão boa. A boa daquelas, né? A sanção de Trump a Moraes pode provocar ruptura entre o Brasil e os Estados Unidos, né? Diz a New York Times. Um dos maiores veículos de comunicação dos Estados Unidos, que são um dos mais antigos também, né? Uma possível sanção ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal pelo governo Donald Trump pode provocar uma ruptura das relações diplomáticas entre os Estados Unidos e o Brasil, diz reportagem do jornal americano New York Times. Abre aspas, a situação poderia causar uma ruptura diplomática entre as duas maiores nações do hemisfério ocidental. Fecha aspas. Escreveu o correspondente do jornal no Rio de Janeiro, Jack Nickas. Em texto publicado na quinta-feira, já passada, o jornalista afirma que Moraes seria um alvo da Casa Branca pela primeira vez após ter tido embates com o bilionário Elon Musk e o presidente Donald Trump, cuja empresa de mídia o processou. De acordo com o jornal, as evidências de que Moraes estaria na mira do governo americano seria o anúncio feito, tá,
pelo secretário, como foi feito, né, Marco Rubio, que o país restringiria os vistos de autoridades estrangeiras que seriam cúmplices com a censura de americanos. Então aqui você engloba não somente Alexandre de Moraes, mas como demais ministros, inclusive os delegados, procuradores, né, como Paulo Gonet, e delegados da Polícia Federal, e todos que são cúmplices ou partícipes dessa censura. Então eles vão incluir, inclusive, os escritórios das esposas ou familiares, e não somente atingirá a pessoa do Alexandre de Moraes ou ministros ali que se façam cúmplices desses atos. Então terão sim, tá? Essa ação ordenada pela Justiça dos Estados Unidos. Então olha só, pessoal, a coisa foi mais longe do que a gente imaginava. Mais longe, muito mais longe do que a gente imaginava, tá? E aí eu vou trazer com vocês aqui mais uma cena aqui, voltando aqui, mais uma cena do que está acontecendo, falando aqui, ó, Moraes determina prisão definitiva de Zambelli e comunica a perda de mandato à Câmara. Pronto, está confirmado. Prisão definitiva. Foi confirmado. Foi confirmado, prisão definitiva, tá? E aí não é surpresa para ninguém. Todos aqui, né, com um mero conhecimento sobre o que está acontecendo no país, já imaginava que isso fosse acontecer, né? A gente já imaginava, mesmo ela possuindo imunidade parlamentar, sendo que ela deveria antes passar ali pela, né, pela casa, para que eles pudessem de fato ali condenarem, se fosse o caso, mas não. O STF tomou a frente, atropelou a Constituição, artigo 53 foi rasgado, jogado fora, tá na lata do lixo, e Moraes determina a prisão definitiva de Zambelli e comunica a perda de mandato à Câmara. A deputada federal Carla Zambelli passou a ser considerada condenada em definitivo pelo Supremo Tribunal Federal após decisão do ministro Alexandre de Moraes, neste sábado. Hoje, a ordem inclui o início imediato do cumprimento da pena de 10 anos de reclusão em regime fechado e uma comunicação ao presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, para que se execute a perda do mandato. Gente, é lastimável a gente ver o Congresso de 4, ajoelhado, não fazendo porra nenhuma contra isso, porque tinha que passar antes pela Câmara, tinha que passar antes pelo Congresso, tinha que ter ela primeiro, eles têm que ali declarar se ela é condenada ou não, para que dali em diante siga-se o processo. Nada foi feito dessa forma. Simplesmente o STF tomou a frente, falou assim, vem cá, eu pego aqui, como ele fez com o Daniel Silveira não, teve a covardia do Congresso. Carla Zambelli não, nem isso. A coisa já está tão assim escancarada que nem isso, que ela não poderia, a não ser se fosse em flagrante delito de crime inafiançável, coisa que a gente sabe que não aconteceu. Não é um crime inafiançável, é crime comum, tudo bem, mas não é inafiançável. Ela não poderia jamais estar sendo condenada se antes a casa não tivesse realmente dado ali, né, o seu veredito. O veredito não foi dado pelo Congresso. Simplesmente atropelou o Congresso. Cagaram para o Congresso. O Congresso está de 4. Moraes também determinou que o governo brasileiro, por meio do Ministério da Justiça e Segurança Pública, formalize um pedido de extradição à Itália, país onde Zambelli está desde que deixou o Brasil. A decisão foi tomada depois que a primeira turma do STF rejeitou em uma sessão virtual realizada na sexta-feira o último recurso apresentado pela defesa de Zambelli, chamados de embargos de declaração.
O ministro alegaram que esses recursos tinham apenas o objetivo de atrasar o processo e decidiram encerrar o caso de forma definitiva. Tá certo, vamos fechar aqui, a gente... Rapaz, sem esperar publicação formal da decisão. Caraca! Com isso, autorizaram a emissão do mandato de prisão para o início imediato da pena. Meu Deus, gente, vocês estão acompanhando isso, gente? É assim, é inacreditável. Eu nunca vi isso no país, nunca. Zambelli foi condenada por 13 invasões ao sistema do Conselho Nacional de Justiça, abre aspas, por delação. Delação a condenou, né? Sem provas. Delação. Pela inserção de 16 documentos falsos nesses sistemas, em parceria com o hacker Walter Delgatti. Walter Delgatti fez uma delação e disse que ela contratou para que ele invadisse, né? Isso não tem provas de nada que ela realmente... Enfim... Também condenado na mesma ação, Delgatti Neto recebeu pena de 8 anos e 3 meses de reclusão. A decisão determinou que ele seja submetido a exames médicos para o início da execução da pena no sistema prisional. Os dois foram condenados a cumprir pena de prisão, também a pagar multas. Além disso, terão que pagar juntos uma indenização de 2 milhões. Então, assim, pessoal, quando fala 2 milhões, é 2 milhões da Zambelli e 2 do Delgatti, é porque isso estava gerando confusão. Pessoal, mas você fala 2 milhões, tá dizendo nas reportagens 4. 4 é a soma dos dois, mas 2 milhões é de cada um, entendeu? Até outro dia o filho dela, acho que fez um vídeo, e o filho dela mesmo se equivocou, tá? Menino novo, 17 anos, gente. Falou 4 milhões, são 2 milhões para a Zambelli e 2 milhões para o Delgatti. Então, pessoal, a coisa tá feia. A coisa tá feia. Você vê que eles não estão respeitando o devido processo legal. Eles não respeitam mais o Código de Processo Penal. Simplesmente a Constituição em si, né, nos artigos 53, que trata-se da imunidade da parlamentar, trata também dessas questões das quais ela só deveria ser condenada, julgada, né, caso ela passasse ali por um veredito da própria Câmara, do Congresso, e mesmo assim o STF tomou a frente dos fatos e mesmo sem ela ter cometido um crime que não seja inafiançável, a coloca numa situação como se fosse uma cidadã comum qualquer, né, tipo assim, olha, pega aí e vamos meter o pau. E fufu Constituição, fufu todo mundo. E é isso. É muito lastimável que a gente vê no nosso país. Agora, se você, tá, acha que foi interessante essa matéria, se você acha que é interessante Alexandre de Moraes perder sua imunidade lá nos Estados Unidos e começar a responder como cidadão comum para que ele tenha seu nome na Interpol, comente aqui embaixo, que eu quero assistir, eu quero ver o que você vai comentar para que a gente possa trazer uma próxima matéria.